Olá, buenos dias, buenas tardes, como estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade à nossa aula, tá? Vamos começar pela correção da página 26 e 27. E para começar, eu quero reler com vocês, pega seu livro, né? Eu quero reler com você para empezar. E tá assim: conhecendo esta história, saber quando nascimos, por onde estivemos e lo que hemos vivido nos ajuda a entender um pouco mais sobre nós mesmos, a conhecer nossa própria história. Todos temos uma história que contar e isso inclui tantos momentos felizes como momentos difíceis. E tu, que história tens para contar? Que momentos consideras o mais importante em tua vida? Então, neste módulo, né, que a gente já começou semana passada, e hoje eu estou corrigindo, a gente está aprendendo a contar os acontecimentos passados, ok? Vamos iniciar a correção. Na página 26, a questão número 1, ele coloca assim: quando e onde nasciste? E as pessoas que vivem contigo, onde nasceram, comenta com teus companheiros. Então, nessa primeira questão, ele pede para você contar para as pessoas onde você nasceu, quando você nasceu, quem são as pessoas que vivem com você. Por exemplo, eu nasci em Rio de Janeiro. Eu nasci em Rio de Janeiro. Vivo com meus padres, um hermano. Isso tudo é um exemplo, tá? É a forma de você falar. Na questão número 2, ele coloca assim: escucha que contestaram alguns jóvenes a las preguntas. ¿Cuándo y dónde naciste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde estudiaste? ¿A dónde viajaste? E luego realiza as atividades. Então, você em casa, você escutou o CD que veio junto com o livro para fazer essa questão. E eu vou ler aqui com você. Primeiro, Lucia Rodrigues Penha. Nasci em Santiago de Chile em 1996. Vivi ali com minha família hasta 2001, quando a meu padre le tocou a venir a trabalhar à Espanha. Nos trasladamos todos a Barcelona. Mis duas irmãs maiores nasceram em Chile. Como eu, meu irmão menor nasceu aqui em Barcelona. Em 2004, viajei a Chile para visitar meus abuelos, que se quedaram ali. Depois, Nicolás. Nasci em 1995 em Paris. Mis padres são espanhóis, pero estava estudando ali. Minha família voltou à Espanha em 1999, assim que vivi quase 4 anos na capital de França. E depois 3 anos em Santander, onde sigo vivendo mis abuelos. Desde fines de 2002, estou em Barcelona. Estudei na escola Paulo Picasso, em Santander, e desde que me trasladei a Barcelona, estudo nesse instituto. Em 2004, minha família e eu viajamos a Brasil e conhecemos 3 cidades: Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Me encantaram as praias de Rio. E Laura, nasci em Barcelona em 1994 e sempre he vivido aqui. Mi madre é de Madrid, mi padre é português, de Lisboa. De los 5 a los 9 anos, estudei em Colégio Juan Miró. Depois me passei nesse instituto. Em 2005 viajei a Portugal com meus padres. Además de Lisboa, conheci também Coimbra e Porto. O que mais me gostou em Portugal foi a comida, que é exquisita. Para lembrar, a palavra exquisita, saborosa, tá? E aí vamos às perguntas da página 27. Na questão número 3, ele fala assim: releia os textos e responda as perguntas. Letra A. Donde nasceram as irmãs maiores de Lucia e seu irmão menor? Então, quando ele fala irmã maior, ele quer saber sobre a irmã mais velha, ok? Então, confere aí para ver se você respondeu corretamente. Então, suas irmãs maiores nasceram em Santiago de Chile.
Su hermano menor nació en Barcelona. Depois, quando e donde viajou Lucia? Lucia viajou em 2004 a Chile. Letra C. Donde estudiou Laura de los 5 a los 9 anos? A donde viajou e que lugares conheceu ali? Estudiou en el Colegio Juan Miró, viajou a Portugal e, además de Lisboa, conheceu Coimbra e Porto. Vamos avançar aqui. Peraí. D. Donde nasceram Nicolás e seus padres? Quando sua família volviu à Espanha? Nicolás nasceu em Paris e seus padres nasceram em Espanha. Sua família volviu à Espanha em 1999. Letra E. Aonde viajaram Nicolás e sua família em 2004? E que cidades conheceram ali? Viajaram a Brasil, conheceram Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E mais. Em los tres relatos, as pessoas tuvieron que sair de seu lugar de origem. ¿Por que crees que as pessoas deixam seu país? A letra F é uma resposta pessoal. Então, o que você acredita que faz a pessoa deixar o seu país? O que a gente pode pensar aqui? Ele pode deixar o país para turismo. Ele pode deixar o país porque o país está em guerra. Ele pode deixar o país em busca de melhores empregos. Ele pode deixar o país porque ele fugindo da violência. Então, as pessoas migram, as pessoas vão para outro local em busca de tranquilidade, não é? Então, assim, a resposta dessa daqui é você pensar os motivos que levam as pessoas a saírem do país, tá? Então, pode ser trabalho, turismo, estudo também. Às vezes a gente se muda de um país para estudar fora, né? E sai, estuda, depois retorna ao seu país de origem, ou às vezes também não retorna. Vai sempre pensar no melhor e no bem-estar. A questão número 4 está assim. E tu? Que puedes contar sobre tu passado? Donde viviste? Donde estudiaste? Quando eras mais pequeno? ¿A dónde viajaste? Cuéntaselo a um companheiro e escute lo que ele te vai contar. Então, o que você pode me contar sobre o seu passado? Onde você viveu? O que você estudou? Onde você estudou quando era pequeno, mais novo, né? Quando ele fala que mais pequeno, é mais novo. Onde você viajou? Por onde você viajou, né? E você contar mesmo, escrever. Na página 27, a primeira questão é assim, tá assim, para ler, has escuchado relatos sobre hechos ocorridos a la vida de três personas. Agora lee el cuento del escritor espanhol Fernando León de Aranoa e intenta identificar as coisas que poderiam ser reais e formar parte del cotidiano e lo que solo podría acontecer en el mundo de la fantasía. De leer el título del texto, que te parece que vai prevalecer? Então, o título do texto do Fernando León é Las Sombras de las Coisas. E o que pode acontecer quando a gente lê esse texto? O que a gente pensa? O que é real? O que geralmente é real? Ok? Vamos ler o texto para a gente depois retomar essa questão número 1. Vamos acompanhar aqui comigo. Las sombras de las cosas. Carmelo nació sin sombra. El medio se dio cuenta al instante. Se lo dijo a su padre, pero su padre no lo comprendió. Todos en su familia habían tenido sombra hasta entonces y la primera vez que sucedía algo semejante. Miró acusador a su mujer, que no supo qué decir. ¿A quem habrá salido sem sombra? Se perguntava seu padre desolado. Os melhores médicos de la ciudad estudiaram su caso, pero pouco pudieron hacer.
Los padres de Carmelo reunieron el dinero para llevarlo a otro país, donde un doctor experto en la materia había resuelto, ah, había resuelto similares. Ha habido experiencia, le explicó, de trasplante de sombra que se ha realizado con éxito. Habrá que encontrar una que se adapte al tamaño de su hijo, a la altura, a su perfil. Pero Carmelo rechazó todas las sombras. El de su hijo es casi particularmente agudo, le dijo el doctor mientras cobraba la factura. Carmelo creció sin sombra. Sus compañeros de escuela pronto se dieron cuenta y se reían de él. ¿Por qué yo no tengo sombra? Le preguntaba Carmelo llorando cada noche a su mamá. ¿Por qué tu corazón es tan grande y tu alma tan sencilla? Le decía ella. Que se puede ver a través de tuyo. Carmelo se convirtió en un joven huraño y huidizo. Solo salía a la calle los días nublados, cuando las nubes robaban las sombras a todos y hacían de él uno más. Um maravilhoso dia sem sol, em um parque cercano, Carmelo conheceu a Tulipã, tão llena de adolescência, tão dulce, hermosa como uma nube. Juntos hablaram e se rieron. Buscaram complicidades e se hallaram acuerdos, combinaram miradas, latidos, secretos, hicieron pacto sem ellos saberlo. Quedaram em ver-se outro dia, em la esquina de Alameda com Hidalgo, junto a uma farola e um puesto de flores que atende a uma anciana encorvada. Carmelo aguardava, sofria em silêncio. Los dias se sucediam soleados e en la radio decía que los seguirán siendo durante muito tempo. La noche anterior a la cita, Carmelo no pudo dormir. Rezó para que amaneciera nublado, pero no fue así. Aquel fue el día más radiante y despejado de cuantos recuerden la ciudad. El cielo, el cielo visitó esta mañana su mejor traje azul. Carmelo acudió la cita, sin sombra y con miedo. A punto estuvo de pintarla en el suelo, pero desistió. Las horas, a su paso, habrían hecho girar a las otras sombras, dejando la suya en postiza evidencia. El miedo venció el amor. Carmelo prefirió conservar intacto el recuerdo de su maravilloso y nublado encuentro. La otra tarde en el parque. Antes que llegara Tulipán, Carmelo, borracho de pena, se foi para sempre. Se hubiera estado ali, quando la chica apareceu en la esquina, atribulada com retraso, Carmelo habría pensado que estava aún mais hermosa que la outra vez. Se hubiera estado ali, había descubierto que Tulipán era, como ele, uma chica sem sombra, e que juntos talvez poderiam haver vivido na vida maravilhosa de nublado provenir e algum país ao norte, donde el sol, respetuoso com seu amor, se lo pensara 6 vezes antes de salir. E aí vamos lá, a nossa primeira pergunta, né? Por que que aconteceu isso? Esse texto, La sombra de las cosas. Então, assim, uma sugestão, tá? Lo que suele ser real, então o que parecia ser real. As famílias foram ao médico, né? Tentar descobrir a enfermidade do Carmelo. Qual era a doença dele, né? Porque ele sofria bullying na escola por ele não ter sombra, tá? E essa característica fazia ele sofrer. Até que um dia ele encontra essa menina, tá? E que a fantasia dele, a fantasia que ele tinha
na fantasia não, a realidade dele não ter sombra, ele descobre também que essa menina não tinha sombra. Lá na página 28, está assim. Está assim. Ahora, junta-te com tu companheiro e utiliza assim, você fez sozinho, né? Faz um círculo em los fragmentos del texto que não has entendido para discutir com tu companheiro. Então, eu vou falar algumas que eu vi aqui que pode ter trazido dúvida, né? Por exemplo, uranho. Uranho são pessoas que ficam se escondendo, é fugitivo. Então, ui disso também, tendência a fugir. Latidos. Gente, latidos não é o latir que a gente conhece do cachorro, não, tá? Latir em espanhol é o latido de mi coração. Então seria o quê? Os batimentos do meu coração. Vamos ver mais alguma palavra aqui que eu vi. Eu vi mientras. Deixa eu ver só o parágrafo para falar para você. Uma, duas. Final do segundo parágrafo, tá assim. Pero Carmelo rechazou, então, porém Carmelo afastou, né, não aceitou todas as sombras. Aí tá, ele de su hijo é um caso particularmente agudo. Les dijo el doctor mientras cobrava a factura. Então, a palavra mientras significa entretanto, tá? Cobrava a fatura. Sencilha, que está no terceiro parágrafo, está na terceira linha. Aqui, corações é tão grande e tua alma tão sencilla. A palavra sencilla significa simples. Cercano, perto, próximo, né? Se aliaram acordos, então eles fizeram acordos. Cambiaram, mudaram. Ok? Então é só você fazer círculos nas palavras que você não entendeu. Na letra B, ele pede para você buscar palavras que podem ter sentido figurado, que representam algo distinto do que supostamente são. Então, ó, sentido concreto é aquele sentido do dicionário, aquele que você toca, tá? Ó, uma lapiseira, concreto. Sentido figurado é um sentido além do concreto, por exemplo. O que eu posso ser? Tão dulce. Maria é tão dulce. A Maria não é doce de verdade, mas figuramente eu posso falar que ela é tão carinhosa, que ela pode ser uma pessoa doce. Ela assume esse adjetivo de doçura. Tão dulce pode ser um sentido figurado. Hermosa como na nuvem. Então, ela é tão bonita como uma nuvem. Borracho de pena. Então, ele tá tão bêbado de pena, nesse sentido, tá? Então, você vai buscar aí no seu livro, porque é uma resposta pessoal, e buscar essas palavrinhas que trazem esse sentido figurado. Na letra C, é uma resposta pessoal. Ele faz assim: faz oralmente ao seu companheiro um pequeno resumo da história de Carmelo. Então, quando você fez isso, você escreveu no seu caderno, acredito eu, você tem que fazer um resumo e se atentar aos principais fatos do Carmelo, os fatos importantes da vida de Carmelo. Na questão número 3, em geral, em general, a imagem de um dia soleado está relacionada com a ideia de felicidade. Isso não ocorre no texto. Por quê? Então ele coloca, em geral, a imagem de um dia ensolarado está relacionado com a felicidade. A gente tem isso, né? Quando a gente acordou, tem aquele dia bonito de sol, e aí você traz isso à felicidade, porque é aquele dia que você pode sair, de repente, numa praia, de repente, num parque, né? Curtir uma piscina. É um dia que traz felicidade. E no texto isso não ocorre. Por quê? Ele não podia sair no sol.
O dia de sol para ele, um dia ensolarado, era um dia triste, porque ele não tinha sombra. Então, ele se destacava no meio de muita gente, e ele queria ser comum, ele queria ser igual aos outros, ele queria ter sombra igual aos outros, ok? Então, número 4 da página 29, vamos lá? Aqui, ó, número 2, tá aqui, letra A, pessoal, letra B, tão dulce, hermosa como uma nuvem, letra R, azul, nublado, encontro, são palavras que emitem o quê? Sentido figurado, ou expressões, né? Letra C, pessoal, número 3, porque el sol envejecía que personagem Carmelo não tinha sombra. E lá na página 29, questão número 4. Então, é para você marcar no texto as expressões em que as imagens de um dia sem sol estão associadas à felicidade. Então, vamos lá. Lá no quarto parágrafo e no quinto parágrafo, a terceira linha. Vamos lá, está aqui, ó. Um dia maravilhoso sem sol. Então, é uma das hipóteses. E outra aqui, ó. Para que amanheciera nublado. Para ele que não tinha sombra, a felicidade estaria aqui. Em um dia maravilhoso sem sol e um dia que amanheciera nublado. Ok? Na questão número 5, está assim. La historia no tiene un final feliz y eso lo anticipa el narrador en el penúltimo párrafo del texto. Identifica a frase que comprueba essa afirmação. Então, a história não tem um final feliz, como nós lemos lá. E o narrador, ele antecipa isso no penúltimo parágrafo do texto. Então, vamos lá, quando estava assim, ó, Carmela aguardava, sofria em silêncio. Los días se sucedían soleados y en la radio decía que lo seguirán siendo durante mucho tiempo. La noche anterior a la cita é encontro, tá? A la cita, Carmelo não pudo dormir. Rezou para que amanheciera nublado. Pero não foi assim. Aquele foi o dia mais radiante e despejado de quantos se recuerdam na ciudad. El cielo visitou esta mañana su mejor traje azul. E Carmelo acudió a la cita, sin sombra y con miedo. A punto estuvo de pintarla en el suelo, pero desistió. Las horas y su paso habrían hecho girar a las otras sombras, dejando la suya en postiza evidência. E ele medo venceu ao amor. Então, essa frase aqui, ó, ele medo venceu ao amor, é o que marca a triste história deles, né? Então, por medo, ele não ficou lá o tempo inteiro. Número 6, a resposta é pessoal. Então, eu vou ler aqui e você com certeza escreveu aí. E se tuviera um final feliz? Converse com seus companheiros e escreva outro final que contém a ideia de que o amor venceu o medo. Então, como que pode ter sido o final dessa história? De repente, eles conseguiram se mudar para um local que o sol quase não aparece e foram felizes para sempre. Mas isso aí é uma resposta pessoal e você vai fazer. E vamos repassar o que vimos semana passada. Na semana passada, eu falei sobre ele pretérito perfeito simple ou indefinido, tá? Sendo que nós vimos os verbos regulares. Regulares por quê? Não muda a sua forma, o seu radical não muda. Só o que vai mudar é a sua terminação. E no livro de vocês está lá escrito: ele pretérito perfeito simple de indicativo se usa para referir-se a um hecho pontual en el passado. Então, ó, um fato pontual. Exemplo. El mês passado salí a la playa. Então, um mês passado eu saí para a praia. É um fato pontual. Aconteceu isso no mês passado, tá?
Aí, aqui, que ex anterior e momento del aula. Então, é uma coisa que já aconteceu e também está encerrado, tá? É um passado encerrado. Professora, como assim passado encerrado? É um passado que não vai voltar novamente. Para mim, o mês passado não volta, tá? O mês de março acabou em 2020. Não existirá outro mês de março em 2020. Ok? É um passado encerrado. Aí tá lá, a menudo vai acompanhado de marcadores temporais definidos. Então, a menudo, frequentemente, guarde essa expressão, a menudo, frequentemente, vai acompanhado de marcadores temporais definidos, como ele mês passado, ele dia 15 de março, ele 1964. E aí, vamos repetir novamente a tabela. Ó. Yo amé, tu amaste, ele amou. Nosotros amamos, vosotros amasteis, ellos amaram. Então, todos os verbos terminados em ar, que estejam conjugados em pretérito perfeito simple, regular, terá essa terminação. Se fosse o verbo cantar, yo canté, tu cantaste, ele cantou. Nosotros cantamos, vosotros cantasteis, ellos cantaron. Agora o verbo nascer. Eu nasci, tu nasciste, ele nasceu, nosotros nacimos, vosotros nacistes, ellos nacieron. Se fosse o verbo correr, eu corri, tu corriste, ele corrió, nosotros corrimos, vosotros corristeis, ellos corrieron. E por último, o verbo vivir. Eu vivi, tu viviste, ele vivió. Nosotros bebimos, vosotros bebisteis, ellos bebieron. Então, todos esses verbos que eu acabei de conjugar, eles estão no pretérito perfeito simple de indicativo, que é usado para se referir a um acontecimento pontual no passado, tá? Anterior ao momento daquele passado. Frequentemente vem acompanhado de marcadores temporais definidos, como ele mês passado, la semana passada, ayer, anteayer, ele dia 15 de março, ele 1964, ele 1980. Sim, é um passado encerrado, aquele que não retoma, vale? Agora, chegou a hora do nosso exercício. Então, vocês vão fazer a página 31, a página 32 e a página 33, tá? Daqui a mais ou menos 15 a 17 minutos, eu retomo esse exercício, ok? Vamos lá? Responder para a gente corrigir.
Vamos lá? E vamos começar. Lá na página 31, tem a questão número 4, que ele começa assim. Utiliza os elementos de cada item e escreve frases com os verbos em pretérito perfeito simple. Então, o verbo que está no infinitivo, eu tenho que conjugar ele de acordo com a pessoa que está aí, no pretérito perfeito simple. Então, assim, tenho latica, entender, ele exercício, até tá na ordem, né? Então, o verbo entender terminou em er. Se é latica, é a menina, terceira pessoa. Se terminou em er, a terminação desse verbo vai ficar io. Então, a frase ficaria assim: La chica entendió el exercício. Vale? Letra B. Mi abuela vivir em México. Então, tem o verbo aqui, vivir. Mi abuela, terceira pessoa. Então, vai ficar vivió. Mi abuela vivió em México. Letra C. Tu ou vos. E o verbo é escrever. Terminou em ir. Se é tu ou vos, vou lá. Escreviste. Escreviste la carta? Letra D. Mis padres viajar à Argentina. O verbo é viajar. Terminou em a. E aí, então, vamos lá. Mis padres, terceira pessoa. No plural, porque ele colocou mis padres, meus pais. Então, mis padres viajaram à Argentina. Vale? Então, essa é a questão número 4. E aí, vamos olhar. Na página 31 também, eu destaquei esse quadrinho verde, que ele coloca assim. En el modo anterior, aprendimos algunas expresiones que suelen utilizarse con los verbos en pretérito perfecto compuesto, que expressam basicamente acontecimentos passados que são relevantes en el presente. Ahora vas a estudiar algunas expresiones temporales que se relacionam com sucessos ocorridos. Ó, a palavra sucessos é acontecimentos, tá? Que se relacionam com sucessos ocorridos em um tempo passado, que não inclui tempo presente, pois sucederam em uma parcela de tempo anterior ao momento de aula. Então, o modo anterior a gente aprendeu os verbos, né? Expressões que geralmente se utilizam com pretérito perfeito composto, que expressam basicamente acontecimentos passados que são relevantes no presente. Então, exemplo, hoy he comido pastel. Então, hoje eu comi bolo. Mas eu utilizei ali, he comido. E tem a expressão hoy, que mantém uma relação com o presente. E agora nós estamos aprendendo expressões que não se relaciona com nenhum momento presente, simplesmente com acontecimentos que já aconteceram. Né? Então, acontecimentos passados. E não inclui tempo presente. Aí ele coloca aqui, pois sucederam na parcela de tempo anterior ao momento de aula. Porque aconteceram antes do momento que eu estou falando agora, que eu estou praticando a ação. Ok? Vamos ver. Próximo aqui. E aí, no livro de vocês, ele coloca assim. Hoy, esta manhã, esta semana, este mês, este ano, este verano. Ayer, anteayer, a semana passada, el mês passado, el ano passado, el verano passado. A primeira coluna, hoy, esta manhã, esta semana, este mês, este ano, este verano, são expressões que mantêm relação com o presente, tá? Então, essas aqui que eu falei, as primeiras que eu falei, eu vou utilizar ela com pretérito perfeito composto, vale? Agora, ayer significa ontem. Anteayer, anteontem. La semana passada, el mês passado, el ano passado, el verano passado, eu utilizo com pretérito perfeito simple, porque ele marca uma expressão, que ele marca
um acontecimento passado, pontual no passado. Já aconteceu. Ayer salí a passear. Anteayer vi la película. Vamos pensar no filme. La película Os Chefinhos, ok? Nesse exercício, você vai formar frase escolhendo as expressões. Então, você já sabe que não pode escolher as expressões hoje, esta manhã, nesta semana, este mês, este ano ou este verano. Você só pode escolher da segunda coluna. Então, você pode botar lá. Ayer estuvimos em la casa de Maria. Essa semana, né? Na semana, ou, aí que estuvimos passado. Na letra B, hemos viajado é pretérito perfeito composto. Então, você vai utilizar os verbos da primeira coluna. Hoy hemos viajado a Berlim, em Alemanha. Aí vamos lá, conocimos, pretérito perfeito simple. Então, la semana passada, conocimos Copacabana. Para mim, a praia mais bela do Rio de Janeiro. Nacieron, pretérito perfeito simple. Então, anteayer nacieron mis hermanos que son mellizzos. Me he duchado. Duchado, pretérito perfeito composto. Então, primeira coluna. Hoy me he duchado antes de venir a la escuela. Terminaron. Pretérito perfeito simple. El mês passado terminaram as vacaciones. He empezado a trabalhar, pretérito perfeito compuesto. Este ano he empezado a trabalhar. Vale? Então, vamos olhar aqui. O exercício número 4 que eu falei, ó. La chica entendió el exercício, mi abuela vivió en México, escreviste la carta, mis padres viajaram à Argentina. Depois, como eu falei, ó. La semana passada estuvimos a la casa de María. Hoy hemos viajado a Berlim, em Alemanha. Anteayer conocimos Copacabana. El mês passado nasceram mis hermanos. Esta semana me he duchado antes de venir a la escuela. Ayer terminaram las vacaciones. Este verano he empezado a trabalhar. Então, ó, o que é pretérito perfeito composto? Eu utilizei hoy, este verano, esta semana. O que era pretérito perfeito simple? Eu utilizei o quê? La semana passada, anteayer, el mês passado, ayer, vale? Então, essa é a diferença entre os dois. Vamos ao próximo. Lá na página 32. Exercício número 6, que é para você completar com os verbos que estão faltando. Ele está aí no infinitivo e você conjuga ele. Todo ele em terceira pessoa. Então, Fernando León de Aranoa nació em Madrid. Depois, estudiou no Colegio San Agustín. Começou trabalhando como guionista. Depois, em 1998, escreveu e dirigiu. Em 2002, dirigiu Los Lunes ao Sol, que se convertiu. Importante, o verbo convertir-se, verbos que terminam em se. Eles são verbos reflexivos, então você tem que jogar o pronome para frente do verbo e depois conjuga novamente. O verbo é convertir, joga o se para frente. Então, se convertiu em gran triunfadora desse ano. Depois ali, triunfou no Festival de Cine e depois tomou parte nele documentário Invisíveis. Tudo bem? E aí chegamos na página 33. Na página 33 é para você completar, ele coloca aqui, completa as frases utilizando o pretérito perfeito simple e fazer igual ao modelo, tá lá, entendi a explicação do professor. Minha companheira também entendeu a explicação do professor. Lá entendeu. Então, terminamos a tarefa.
pero Rafael no terminou a tarefa. Ou no la terminou. Você pode escrever das duas formas. Ai, gente. Aí tá ali. Mi abuelo y yo salimos de casa a las 8 en punto. Mi madre también salió de casa a las 8 en punto. Me enviaron la carta ayer. Para ser mais exacta, el director me la envió ayer. Comiste toda la fruta en la merienda. Yo sí comí toda la fruta en la merienda. Vale? No exercício número 2 é para você reescrever utilizando esses dados e no lugar do verbo, você colocar no pretérito perfeito simple. Então, o nome dela é Beatriz. Nascimento, 16 de maio de 96. Direção anterior, então, era o endereço dela anterior. E direção atual é o endereço atual. Então, Beatriz Martim nasceu em 16 de maio de 96. Viveu em la calle Calixto, de 186 em São Paulo, e agora vive em la calle Paris 192 em Barcelona. E agora Camila. Camila de Rossi Santoro nasceu el 1 de abril de 2005, vivió sus primeros años de vida en la calle Moca, 750 en Roma y ahora vive en la avenida Capital de la República, 450 en Lima. Guillermo Hernández Barreto nació el 2 de noviembre de 2001. Vivió en el Paseo del Padro, 71, en Madrid. Y ahora vive en las Meninas Corrientes, 45, en Buenos Aires. Carolina Rojo nació el 15 de noviembre de 2007. Vivió en las calles de Las Rosas, 23 en Bogotá. Y ahora vive en la avenida Salvador Allende, en 109, em Vinha del Mar. Vale? Então, essas são as respostas. Espero que vocês tenham conseguido responder. Qualquer dúvida é só deixar mensagem, tá? Que eu estarei tirando. Por hoje, a aula já se acabou. Então, adiós, hasta la próxima!